Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós leremos dos versículos 1 ao 8 e também dos versículos 14 a 21. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos pela tua santa palavra que nos comunica verdades eternas. Dá-nos agora a bênção da exposição da palavra, da direção do Espírito do Senhor, o Espírito Santo que foi enviado para nos iluminar, para nos conduzir a Cristo. Que neste momento as nossas vidas sejam conduzidas completamente ao Senhor Jesus em fé e em comunhão. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em uma geração difícil. Fiquei pensando qual seria a palavra que mais poderia expressar a geração dos nossos dias. E, a meu ver, uma palavra que expressa bem o que é a geração de nossos dias é a palavra descartável. Estamos acostumados com o descartável. Desde os copos que nós usamos ali na entrada da igreja, tomamos água, é descartável, nós jogamos fora. Há equipamentos, há aparelhos eletrônicos que estragam e que às vezes nem compensa arrumar e se torna descartável. Até aí, tudo bem. O grande problema, irmãos, é que nos diversos relacionamentos que nós desenvolvemos, muitas pessoas também consideram outros descartáveis. No relacionamento interpessoal, a cada dia perde-se mais o entendimento do valor da vida humana. Vi uma criança crescer, chegar na adolescência e ser morta por causa de R$10. Vi um senhor trabalhador que fora levar o leite da fazenda na cidade, passando, arranhou de leve um carro. A esposa do dono do carro disse: "Você vai deixar isso assim?" Ele saiu do carro, buscou uma arma e matou aquele trabalhador. Não se trata de questões isoladas, irmãos. Isso está ficando a cada dia mais comum. As pessoas não estão valorizando a vida, não estão olhando para o semelhante dizendo: "Foi criado à imagem e semelhança do Senhor, eu não posso tocar na vida dele." Mas os relacionamentos familiares também têm sido tratados assim. Filhos que descartam pais e pais que descartam filhos. Ouvi a respeito de uma jovem de 15 anos, proibida pelos pais de ir a uma festa. Sabe como que ela resolveu essa questão da festa? Descartando os pais, envenenando os pais. No relacionamento conjugal, também as pessoas estão descartando com uma facilidade. O princípio é o seguinte: não cumpriu com as expectativas que eu criei, então eu descarto. É assim que muitas pessoas estão levando o relacionamento conjugal e, por incrível que pareça, dentro das igrejas também. No relacionamento interpessoal, a superficialidade predomina, os relacionamentos comprometidos, sinceros, estão ficando cada vez mais escassos. Os relacionamentos se baseiam na tela de um celular, à distância. Mas, meus queridos, ainda caminhamos um pouco mais.
há pessoas, e não poucas, que têm considerado descartável a própria vida. De uma forma assustadora nos nossos dias, aumenta o índice de suicídios de adultos, de jovens e, por incrível que pareça, de crianças. E como se não bastasse essa banalização que nós estamos vivendo, as pessoas estão considerando Deus também descartável. Deus serve desde que atenda às minhas expectativas, desde que seja um animador de auditório, desde que seja um pronto-socorro para resolver os meus problemas. Mas eu não quero o Deus Senhor, que deve receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E as pessoas descartam Deus também. Portanto, descartável é uma palavra que designa muito bem a geração de nossos dias. Mas tudo isso vem de um motivo. Existe um motivo aí atrás. No último domingo eu falei a respeito de um jovem com cerca de 20 anos, que disse: eu me sinto um fracassado, porque nem eu mesmo sei o que eu quero. E se algum dia eu descobrir o desígnio de minha vida, aí é que eu começarei a viver. Nós estamos em uma geração que não descobriu o desígnio, o objetivo, o propósito da própria vida. E nós só vamos achar este propósito mediante um encontro e uma vivência real com o Senhor. Mas, meus amados, talvez os irmãos digam: pastor, as crises acompanham as gerações. Não é um privilégio apenas da nossa geração? E eu concordo com os irmãos. Todas as gerações podem ser identificadas com 3 elementos principais: pecado. Se olharmos as gerações de forma geral, nós vamos ver ali o pecado. A ação destruidora do inimigo. O inimigo semeia o mal em todas as gerações. Mas, irmãos, o terceiro elemento que identifica as gerações, ele é simplesmente majestoso e glorioso. Sabe qual é o terceiro elemento? É que Deus socorre as gerações. Mas, sem dúvida, a nossa geração, em função de um processo de mudança acelerado nos últimos anos, a nossa geração é motivo de grande preocupação. Mas o que temos a dizer nesta noite, irmãos, é que existe esperança para a nossa geração. Esse texto bíblico nos mostra um contraste enorme. O Senhor Jesus, com 3 discípulos, subiu ao monte chamado Monte da Transfiguração. Ali ele viu o brilho, a perfeição, a glória de Jesus. Moisés, Elias, um momento maravilhoso. Mas ao pé do monte estava uma geração, como Jesus descreve, incrédula e perversa. Esta geração composta de 3 grupos: um pai sofredor, vendo seu filho vassalo do inimigo; um filho escravizado por demônios, sofrendo; e uma igreja inoperante. O Senhor Jesus fala: até quando ele sofreria esta geração incrédula e esta geração perversa? Mas, irmãos,
o Senhor Jesus agiu. Houve uma interferência divina naquela geração. E é em função disso que nós hoje, olhando a nossa geração, olhando as nossas vidas, olhando as nossas realidades, nós podemos dizer: há esperança para a nossa geração. Você poderia repetir: há esperança para a nossa geração? Vamos repetir juntos. Há esperança para a nossa geração. Por que que há? Nós veremos neste texto bíblico algumas razões. Primeiro, há esperança para uma geração sofrida. A geração ali dos dias de Jesus aqui na terra se mostrou uma geração extremamente sofrida. Mas se você olhar à sua volta, se você olhar ou ler as notícias do dia, e se você olhar bem próximo de você, você vai notar quão sofrida é a nossa geração. Nós fomos criados para viver a glória, mas experimentamos muitas vezes a miséria. No alto do Monte da Transfiguração, os discípulos viram a glória de Jesus, perfeições divinas, paz completa, alegria, verdade. Aquela mesma glória lá do Éden, quando o Senhor Deus passeava pelo jardim e aquela primeira família desfrutava da presença do Senhor, trazendo aos corações consolo, paz, alegria, enfim, todos os benefícios proporcionados pela presença do Senhor. Deus nos criou para a glória. Deus não nos criou para a dor, para a miséria, para o sofrimento. Mas quando os discípulos desceram do Monte da Transfiguração, o cenário mudou por completo. Eles não viram glória, eles viram a miséria estampada na face de um jovem, tomado por espíritos malignos, humilhado e escravizado. Quantas pessoas decepcionadas e desiludidas com a vida, entristecidas, amarguradas, sofridas. Deus nos criou para a glória, mas a miséria está presente. Deus nos criou para viver a verdade, mas a mentira penetrou no mundo. Lá no princípio, quando Deus criou homem e mulher, Deus falou com eles. Deus os chamou à obediência. E enquanto estavam ali diante do Senhor, eles viveram a verdade, não a mentira. Mas o diabo disse: é certo que não morrerás. Quando Deus havia dito que se comessem do fruto proibido, certamente morreriam. Onde existia a verdade, penetrou a mentira. A mentira de que as pessoas podem viver sem Deus. Quando os discípulos desceram do Monte da Transfiguração, depois de verem ali toda a verdade, Jesus, eles desceram e encontraram o poder da mentira reinando naquele jovem que fora criado para Deus, mas enganado pela ilusão, pela mentira, era escravizado e sofria.
E a mentira está presente, semeada entre os homens. Não sei se vocês viram uma matéria no Fantástico a respeito de mentiras que são plantadas pela internet e espalha com uma facilidade, influenciando eleições de países. Inclusive, abrindo aqui um parênteses, tem gente que ama encher o celular da gente de tudo que é informação, de tudo que é desenho, não é? Se é coisa verdadeira, ainda vá lá. Mas há muita gente que tem prazer em passar para frente o que recebe sem perguntar: é verdade ou não? De onde provém? E nós não podemos ser espalhadores de mentiras. Deus nos criou para a glória, para a verdade. Deus nos criou para a vida. Mas experimentamos neste mundo a morte. O Senhor soprou nas narinas do homem e comunicou vida. Os discípulos subiram ao monte e olharam para Jesus, que é vida. Mas os discípulos desceram do monte e encontraram um jovem. E naquele jovem podia sentir o cheiro de morte, porque o demônio o tomava e o lançava no fogo, o lançava na água. Aquele pai, olhando o seu filho caminhando para a morte, nada podia fazer. É interessante como que o inimigo se utiliza daquilo que pertence a Deus para trazer morte. O corpo daquele jovem foi feito pelo Senhor. Entretanto, o inimigo tomou posse dele. Fogo e água são elementos essenciais. Entretanto, o inimigo usava aqueles elementos tentando matar aquele jovem. Meus amados, Deus nos deu a capacidade de pensar. Mas o nosso pensamento não pode ser instrumento do inimigo para nos maltratar. Deus nos deu o corpo, mas o nosso corpo não pode ser instrumento para fazer a vontade do inimigo, e sim para glorificar a Deus. Certa vez, um pai aflito veio conversar comigo no escritório, trazendo o seu filho adolescente. E aquele pai dizia: pastor, o meu filho perdeu um amigo há alguns anos, quando ainda criança. Agora meu filho diz que o amigo está junto dele, que o amigo conta todas as coisas para ele. E pior, pastor, acontece o que ele fala. Eu olhei para aquele pai sofrido, e eu disse para aquele pai: o menino que morreu já partiu, e quem parte não volta. Quem está com ele não é o amigo dele. E o menino disse: inclusive ele está aqui agora. Nós começamos a orar por aquele menino, aquele adolescente. Um diácono me acompanhava. A conversa mudou. Aquele menino que até então se mostrava tranquilo e manso se tornou um leão, porque o demônio o assolava. Mas me chamou a atenção quando ele, com uma voz potente, olhou bem nos olhos do diácono e diz: eu vou matar os seus filhos. De imediato eu compreendi. O Senhor Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu disse: em o nome de Jesus, você não vai matar filho nenhum.
Porque o que reina aqui na vida deste meu irmão e na família deste meu irmão é o Senhor Jesus. Ele não matou nenhum filho, mas deixou aquele menino livre. Meus amados, não se enganem, porque o inimigo se utiliza de vários meios para semear morte. Mas o Senhor Jesus não nos criou para a morte. O Senhor Jesus nos criou para a vida. Nós vivemos em uma geração sofrida, tremendamente sofrida. O Senhor nos criou para a paz, mas esta geração sabe o que é aflição. Pedro, no Monte da Transfiguração, viveu uma paz intensa e quis fincar ali a sua tenda. Pedro olhou para Jesus e viu o príncipe da paz no Monte da Transfiguração. Mas quando Pedro desceu do Monte da Transfiguração ao pé do monte, ele não viu ao pé do monte o príncipe da paz. Ele viu ao pé do monte o diabo naquele rapaz. Nós vivemos em uma geração sofrida. A nossa geração é sofrida. Mas existe esperança para esta geração. Existe esperança, porque o Senhor restitui glória. O Senhor faz brilhar a verdade. O Senhor faz triunfar vida. E o Senhor estabelece paz. E Ele o faz por meio de Jesus. Por meio de Jesus o Senhor restaurou isso ao pé do monte. Por isso há esperança para esta geração. E a esperança é por causa de Jesus. Esperança para a nossa vida, esperança para a nossa família, esperança para a igreja, esperança para a cidade, por causa de Jesus. Mas, meus queridos, eu preciso considerar com os irmãos também a esperança para uma geração sofrida. Mas há também esperança para uma geração desprovida. Uma geração desprovida. A nossa geração é a geração que quer resolver tudo. É a geração que aprendeu os segredos da tecnologia, de uma ciência que se avança. E nós queremos resolver tudo. E nos enganamos achando que podemos resolver tudo. No que concerne às questões espirituais, meus queridos, somos totalmente desprovidos. Mesmo porque o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Existe um poder inerente na vida do ser humano, mas que não é o poder para o bem, é o poder para o mal. Seja sábio ou seja ignorante, pequeno ou grande, o poder para o mal está no coração do ser humano. Mas, meus queridos, não existe em nós um poder inerente para lutar contra os poderes do mal. Não existe. Os discípulos tentaram atender aquele pai aflito, resolver o problema daquele jovem escravizado, mas os discípulos nada puderam fazer. Não havia nos discípulos um poder inerente. Não existe em nós poder inerente para ajudar o mundo.
Mas a grande boa nova é que existe um poder derivado, e este poder vem daquele que diz: sem mim nada podeis fazer. Vem de Jesus. O Senhor Jesus disse para os discípulos que eles não puderam resolver aquela situação, porque aquela situação exigia oração e jejum. Viver uma fé nominal e aparente, viver uma fé ritual, sem relacionamento com Jesus, sem oração, sem dependência do Senhor, não nos levará a lugar nenhum, porque não existe na minha vida e na sua vida poder inerente. O poder é derivado, o poder vem de Deus, e o nosso auxílio, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Os pais cuidam dos filhos, são colocados como provedores dos filhos, e você diz: eu vou cuidar do meu filho, eu vou educá-lo, eu vou protegê-lo, e é essa a missão dos pais. Mas não existe poder inerente nos pais também. Aquele pai ali estava ao lado do seu filho e nada podia fazer por ele. Nada podia fazer por ele. O poder é derivado, vem de Jesus. E só Jesus pode abençoar o seu filho, a sua casa. E a grande boa nova é que Jesus abençoa. É que Jesus age. E, meus amados, nos mostra este texto bíblico que o pai aflito encontrou paz, que o jovem escravizado foi liberto, e que a igreja inoperante se tornou uma igreja operante pela graça e pelo poder de Deus. O que nós precisamos aprender, irmãos, é que o Senhor coloca as nossas mesas, a abundância. O grande problema é que muitas vezes nós preferimos viver das migalhas, assentados nos bancos da igreja, com o pensamento vagando, ou quem sabe com o celular na mão, ou quem sabe com o coração desassistido, sem ser aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Desta forma, estamos diante de um banquete, mas nos satisfazendo com migalhas. O Senhor coloca à nossa mesa a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. O Filho de Deus está aqui para cuidar de cada um de nós e para dirigir o desígnio de nossas vidas. Meus amados, há esperança para esta geração sofrida. Há esperança para esta geração desprovida. E finalizando, há esperança para uma geração socorrida pelo Senhor. Uma geração divinamente socorrida. Quando os discípulos subiram ao monte, eles encontraram lá no monte Moisés. Qual a mensagem? A mensagem foi a seguinte: Moisés foi instrumento de Deus para socorrer a sua geração. A geração de Moisés foi socorrida porque ele foi o libertador daquele povo. Aquele povo que gemia e sofria, o Senhor o socorreu por meio do ministério de Moisés. Os discípulos viram Elias. Quem foi Elias? Elias foi profeta do Senhor que contestou a idolatria. Quando os discípulos veem Elias, eles compreendem que o Senhor socorreu a geração de Elias por meio da voz profética, que Deus não deixou as gerações desassistidas. Ele levantou Noé no seu tempo, ele levantou Abraão no seu tempo, ele levantou Moisés no seu tempo, ele levantou Elias no seu tempo, ele levantou Billy Graham no seu tempo, e ele está levantando esta igreja neste tempo.
Mas, irmãos, ainda mais glorioso é quando os discípulos vêm do Monte da Transfiguração, Moisés, Elias, mas eles viram ali também o Senhor da glória. Eles viram ali Jesus e eles viram o brilho na face de Jesus. Eles não viram na face de Jesus a miséria. Eles não viram na face de Jesus a mentira. Eles não viram na face de Jesus a morte. Eles não viram na face de Jesus o desespero e a aflição. Mas eles viram em Jesus a paz, a vida, a verdade. Eles viram a manifestação divina em uma sociedade, em uma geração incrédula e perversa. Eles viram a manifestação do socorro divino, eles viram a mão de Deus se estendendo a uma geração que estava se afogando. E esta mão divina revelada em Jesus permanece estendida e alcança cada um de nós. Meus amados, finalizando esta palavra, podemos dizer sim de boca cheia: há esperança para a nossa geração. Há esperança para uma geração sofrida. Há esperança para uma geração desprovida. Há esperança para uma geração divinamente socorrida. Mas nós precisamos aprender algumas coisas práticas. Nós precisamos aprender a depender de Deus em oração. Porque não existe poder inerente. É derivado do Senhor. Nós precisamos aprender a levar as pessoas aos pés de Jesus. Aquele pai sabia, ele não podia resolver, mas havia quem poderia resolver, e ele levou o seu filho. Nós precisamos, como igreja, aprender a depender de Deus, porque o Senhor não trabalha em uma igreja inoperante, Ele trabalha em uma igreja operosa. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos aprender que Deus não nos destinou a uma vida eterna de sofrimento, mas de glória em o nome de Jesus. Coral, vida e louvor. Dois caminhos a seguir, dois senhores a buscar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer nos destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Provação, rejeitando pela fé o pecado.
seu sabor.